Bom dia, senhoras e senhores. Professor Ariel Coelho aqui, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar aquele tempo inicial para nós terminarmos aqui as configurações. Dr. Reinaldo Yazaki já está na área. Já, então, eu lhe chamo Dr. Ray. Vamos só esperar o Leandro nos dar aquele ok para ele finalizar as configurações e a gente poder fazer as transmissões, então, simultâneas no Facebook do Instituto Brasileiro de Canto Contemporâneo. Convido a vocês para curtirem esta página também, assim como o canal do YouTube. Estamos aproveitando essa situação para inaugurá-lo, tá bem? Peço então para que vocês também se inscrevam neste canal e a gente possa manter uma comunicação sempre tão pertinha. Doutor Reinaldo Yazaki, meu querido, esse grande, além de médico, grande entusiasta do rock, grande entusiasta da voz de modo geral, da voz artística. Olha só, sempre a caráter. Grande, queridíssimo. Bom, gente, eu sei que o Dr. Reinaldo Yazaki dispensa literalmente apresentações. Tá? Então eu só vou dizer o título da sua palestra realizada em 2019. Como todos vocês sabem, nós estamos fazendo aqui uma reprise, né? Um levantamento de alguns pontos que a gente acha importante. Então, o tema oficial foi o canto rock metal na visão da laringologia. Então, o Dr. Reinaldo separou para nós alguns pontos que ele acha legal dar esse recado aqui para vocês, tá bom? Doutor Reinaldo, me dá dois minutinhos, é a forma de dizer. Antes de a gente começar, deixa eu só conferir. Leandro, você tá com a gente aqui nessa web, você já me deu o ok? É que se você deu, eu não vi. Deixa eu voltar aqui as mensagens, porque é muito importante, porque ele grava para nós, né? Atenção. Oh my God, 40 pessoas com 2 minutos. Meu Deus. A galera é muito engajada para um domingo de manhã, né? Show de bola. Ó, o Leandro está me dando ok. Então tá. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui para ele, doutor Reinaldo. Ó. Tranquilo. Leandro, meu querido, eu não te vi aqui na live, me perdoa, pode ter passado batido. Posso começar com o Dr. Ray já? Me dá o ok, por favor. Vamos ver o que ele vai me responder. Eu tô me sentindo aqui um radialista, sabe, na bancada. E tá indo muito bem, viu? Comunica muito bem, incrível. Não, a gente vai se virando nos 30. Doutor Reinaldo, são os anos de treino de palco, né? A gente vai ficando mais malandro ali no palco e tal. Muito bom. Não há momentos sem informações. Ó, estamos quase. Doutor Reinaldo, enquanto isso, antes oficialmente então de gravar, só para ter o ok, se o senhor quiser fazer uma introdução e tal, alguma coisa, fala do Instituto Artístico, né, de voz artística, dá uma apresentação para nós. Tá bom, enquanto isso, vou falando sobre isso, né? Eu sou por favor. otorrino, né? Eu sou otorrino, eu sou formado, eu tenho o título de especialista há 15 anos, e desde o princípio eu quis sempre trabalhar com a voz, e no meio do caminho apareceu a voz cantada, né? E aí, logo que eu saí da residência e peguei o título, eu já fundei um consultório para a voz artística, que se tornou há 3 anos o Instituto da Voz Artística, em que a gente vê cantores de todos os estilos, incluindo os cantores de rock. Tá? O meu primeiro paciente de rock foi o BJ Vocal, que inclusive deve ser um dos palestrantes também, eu acho, né? Sim. Um dos grandes vocais do nosso país, né? Uma voz gigante, super misturada também. E ele, inclusive, foi o primeiro paciente que aceitou operar o septo comigo. Na verdade, ele me obrigou a operar o septo. Ele chegou para mim: doutor Reinaldo, 1 ano e meio que o senhor está me enrolando. O senhor não quer me operar porque está com medo de mudar minha voz. Olha, eu vou procurar o outro médico que me operou, ficou uma merda. Desse jeito falou para mim. Aí eu falei: não, calma, eu vou pensar o final de semana que vem você vem comigo aqui. Aí eu aceitei operar, isso foi em 2010, gente. O primeiro paciente que eu aceitei operar septo aconteceu 5 anos depois do início do consultório privado. Porque eu tinha medo. E depois dele vieram centenas, né? Aí foi abrindo, né? Doutor Reinaldo, aproveitando então, só para registrar, já estamos gravando, tá bom? Então já pode ir encaminhando já as coisas por aí. É todo o palco. Muito bem. Eu quero, antes de tudo, agradecer o convite desse cara aqui de cima, que na minha Tamo junto.
região, é uma das lideranças, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a teoria, a tese dele de perto e, inclusive, alguns desenrolamentos disto. E realmente vendo tanto o Ariel cantar no workshop que ele me convidou lá no Souza ali uns anos atrás, Sim, foi muito os legal, né? alunos e discípulos primários dele, e vendo os professores que são os de maior confiança dele, né? Que tem os professores de maior confiança, que é Sim. pelo Brasil afora, e vendo os discípulos desses indivíduos que são os melhores alunos, entre aspas, né? Eu não gosto de falar melhor, melhor é feio. Não, entendi, entendi. Seguiram bem a técnica, né? Sim, tem que ser justo, né? Sim. Exatamente. Seguiram bem a técnica, eu posso falar para vocês que é super confiável, tá, gente? Obrigado. E assim, conforme passam os anos, isso vai melhorando, né? Porque a gente tem que revisar, né? Isso, a gente tem que revisar, com certeza. A gente vai tendo contato eles vão tendo contato com mais vozes humanas e isso vai fazendo com que a técnica se aprimore ano a ano. Perfeito. Então, quero agradecer por ser um otorrino, né? E você me convidar aqui dentro de uma série de professores muito bons para estar presente nisso aqui. Obrigado. Você tá com a gente para sempre, cara. Conte comigo. Pronto. Então, assim, o tema da live é o canto de rock contemporâneo, né? Certo? Sob a ótica da laringologia, né? Isso. Bom, quero explicar primeiro o que é a laringologia. A laringologia é uma sub-área dentro da otorrino que trataria somente de voz, tá? Voz e laringe, estrutural e funcional, mais estrutural do que funcional, certo? Eu não me considero um laringologista só, porque eu sei esta área, mas para atuar nessa área, ser laringologista só, não adianta. Porque o cantor precisa muito mais dos outros atributos, muitas vezes, do otorrino, do que somente a verificação de como está a corda vocal. Vejam, infecções de vias aéreas superiores, nariz, garganta, que não afetam a voz, afetam levemente a voz. Isso pode atrapalhar a performance de um show à noite, né? E muitas vezes eles precisam da nossa ajuda, seja à distância, seja de perto, o diagnóstico, para a gente conseguir consertar esse tipo de infecção, para não desmisturar a voz para aquele show que é importante, já que vão ser feitos inúmeros atributos, fenômenos fisiológicos, distorções vocais e drives, né? Então, é importante que a gente sempre tenha isso em mente. Vou no médico de voz, mas o médico de voz ele não pode ver só a minha voz. Ele tem que ver meu nariz, ele tem que ver minha garganta, checar minha audição. Então, é um trabalho mais completo do que ver só a voz, porque, ao meu ver só a prega vocal, não precisa ir nem no especialista em voz. Você vai no otorrino qualquer da esquina, tem um aparelho, vai verificar como está a corda vocal, entende? Então, é importante que se cuide da voz como um todo, não só corda vocal, mas tudo, desde a audição e a parte de inflamação, grau de inflamação de nariz, grau de inflamação de garganta, certo? Bom, o canto de rock, são 15 anos que eu estou em contato com vocês, são 3.000 pacientes ou mais avaliados em consultório, centenas de pacientes operados de voz, outras centenas operadas de nariz e amígdalas, e eu posso dizer para vocês que ao longo dessa trajetória em que eu tentei, dentro do meu consultório, avaliar como se fosse um laboratório de pesquisa, os ajustes minuciosos do canto, por meio da nasofibrolaringoscopia, que consegue ver na posição habitual das estruturas, a laringe e o trato da voz, no que se permite ver com a câmera, né? E gravando isso e analisando caso a caso, eu posso afirmar para vocês que dentre todos os estilos que eu já vi no meu consultório, eu vejo desde vaquejada, certo? Até sertanejo, raiz, sertanejo universitário, rock, hard rock, heavy metal, né? E eu posso afirmar que o roqueiro, não é porque eu sou roqueiro, o roqueiro é o mais bem dotado dos cantores. É aquele que tem maior inteligência biomecânica, e eu acho que eu posso dizer isso aqui, né? Sim. Porque se eu peço para um roqueiro baixar a laringe para simular uma voz de cantor lírico, esse roqueiro, por mais que nunca tenha cantado passado pelo canto lírico, sim, ele sabe fazer. Se eu peço para ele fazer aquela voz super gutural que o dublador usa na dublagem, caricata para crianças, ele sabe fazer também. E na hora que eu peço para ele fazer uma voz que vibra menos corda vocal
e utiliza mais vozes de escarrar, distorções específicas, snarl, phaser, creak, etc e tal, ele também sabe fazer. E sabe controlar o volume, né, também. Esse tocante é o tocante que eu quero falar mais para frente. Sim, entendi. O controle do volume Muito bom. é algo que também eles sabem fazer. E essa é dos pontos mais difíceis no canto, né? Cantar com menos voz, sendo eu nativo, falante habitual do português brasileiro, não é instintivo. Ainda no nosso país, para a maior parte dos estilos de canto, excetuando o lírico, que precisa obrigatoriamente disso, a maior parte dos estilos ainda usa mais voz do que necessita. Né? Um dos trabalhos que eu tenho aqui é com os cantores de pagode, os sertanejos, que são os que mais fazem shows ao longo do país. Um dos trabalhos é ensiná-los a usar vozes menores por meio das nossas parcerias com professores de canto e fonoaudiólogos. Né? E então, quando eu peço para o cantor baixar a laringe, ele sabe. Quando eu peço para ele levantar, ele sabe. Quando eu peço para ele usar mais a vibração da glote com a voz firme, ele sabe. Ele sabe diversos nuances de separar uma corda da outra para chegar ao cúmulo de uma voz soprosa, para fazer o growl, para fazer o scream, né? E outras distorções. E outra, o cantor de rock bem equilibrado, ele consegue utilizar o nariz ao seu favor, tá? O nariz, o que eu percebi com essa galera é que o nariz é um arrefecedor, é um redutor, certo? Das tensões da garganta. Porque quando eu jogo a voz para o nariz, eu naturalmente reduzo as pressões supraglóticas. Se eu tenho uma pressão supraglótica menor, eu preciso de uma pressão subglótica menor para ter o gradiente entre menor para maior, maior para menor, e eu consigo, então, usar menos glote, menos contato de corda vocal para a fonação. Né? Então, eu costumo dizer que o cantor de rock me ensinou que não precisa usar corda vocal em sua plenitude de contato para conseguir fazer uma performance de mais de 1 hora. Quando você pega aquele cantor que eu conheci, o Pompeu, né? Pompeu? Eu peguei para ouvir umas canções dele. Ele faz 1 hora de shows com drives inteiros, né? Perfeito. E assim, se fosse um drive com muito volume, usando corda vocal, gente, sim, a corda vocal em 1 hora se mói totalmente. Mas é tão masterizada a técnica, muitas vezes desde a adolescência de cada um de vocês, que quando vocês aprendem a usar, e o termo que vocês mais usam, não sei se mudou, você me fala, tá? É a prega vocal passiva, né? Sim. Eu não sei se vocês mudam e mudaram esse termo, né? Não, é isso mesmo. Eu internalizei esse termo, né? Não, mas é isso mesmo. A gente continua usando. Prega passiva, prega ativa. Eu estou usando no dia a dia, das minhas explicações também, né? Maravilha. E aí, o que eu ouvia lá atrás, quando eu era aluno, que o cantor canta com a faringe. Aí eu falei, pô, mas como é que a faringe vai cantar, né? Sim. Tem que ter um pouco de corda, né? A gente, no cantor, nós temos a predominância da participação do traço da voz em relação à glote, em muitos dos atributos, mormente nos casos em que se masteriza e se multiplica os mais de 35 ou 40 distorções vocais, né? Sim. Né? Então, a relação de uso entre trato vocal e glote é maior do que 1, certo? Já no canto lírico, a relação é menor do que 1, porque o cantor lírico utiliza mais glote do que trato da voz, pelo fato de utilizar obrigatoriamente a laringe mais baixa para o canto. Sim. E mais pressão, né? Pressão de conjunto. E mais pressão sonora, isso. Uhum. E o que eu acho interessante também é que existe uma faixa de volume também. Agora, eu estou ficando cada vez mais familiarizado. Ainda não sei todos os nomes, mas conforme as pessoas falam antes o ajuste, depois cantam, existe uma faixa. Olha só, olha a complexidade do assunto e o mérito desse cara aqui em cima. Para cada distorção, gente, tem uma faixa de volume mais comum. Sim. Então, se eu vou para um drive em que eu vou utilizar mais contato de prega vestibular e vai ter um pouco de contato de prega vocal também, esses caras treinados,
eles baixam o volume da voz, às vezes, para menos de 80 decibéis. Né? No meu aparelho, tá? É isso Olha mesmo, só, não é isso mesmo. vamos Perfeito. ser cientistas aqui. No meu aparelho, que está lá, inclusive eu mandei lá, Que é eu pedi lá fantástico. para a Espanha as especificações do microfone, para saber se eles são fidedignos. O cara disse que não tem esse estudo feito. Então, talvez eu tenha que fazer esse estudo lá, mas é uma forma de eu, pelo Esse meu... estudo é fantástico, fantástico, fantástico. Eles não têm. Eles não responderam, cara da Espanha. Mas eu tenho para os meus relatos o volume do teatro musical, o volume do lírico, o volume do rock, o volume da distorção. Tá? E uma coisa importante que eu percebi também, que para se ser um excelente cantor de rock que performa distorções, é necessário que esse indivíduo tenha na sua veia bem desenvolvido a mistura da voz. Eu chamo de mix, tá? Sim, então, eu chamo de mix e unmix. Mistura e desmistura. Então, o que eu percebo no cantor de rock que está tentando desenvolver distorções e não consegue evoluir é que, infelizmente, até a fala dele é desmisturada. Sim. É a pessoa que vem falando assim, é firme, é machão, quer mostrar uma voz firme, fala forte, né? Sim. E aí, Freud explica. Freud explica. é um barato, viu? O roqueiro é um barato. Gente, outra coisa que eu aprendi com o roqueiro. Eu achava que o roqueiro era homofóbico, né? O roqueiro era machão, saía dando soco no queixo de todo mundo. O roqueiro é o cara simples, é um cara super carinhoso, tá? Super sensível, engraçado que nem isso aqui, viu? Mas é necessário. Então, uma das dicas que eu fui aprendendo, que para se aprender a distorção, o drive de distorção, é necessário que se masterize dentro da técnica a base da maior mistura possível na corda vocal. Sim. A gente, muitas vezes, nesse processo de preparação, precisa de um tempo de algumas semanas ou meses para encontrar a mistura mais leve possível, porque em cima dessa leveza nós conseguimos uma cancha, né? Um espaço maior para conseguir desconstruir essa leveza por meio da maior participação do trato da voz durante os fenômenos fisiológicos, né? Na antropofisiologia da voz, né? Não é isso? Sim, perfeito. Não, tá ótimo. Então, é importantíssimo isso, né? Inclusive, eu mudei uma coisa no consultório, né? Em vindo do Rafael, dos discípulos, eu decidi cobrar a consulta quando vem, e essa consulta para essas pessoas do rock, como é início de curso, pode vir dali 3 meses em outra consulta, e eu não vou cobrar a segunda consulta para nós termos um acompanhamento do pré e depois de 3 meses de início de avaliação. Então, vai ser o valor de uma consulta, de 2 consultas por uma, porque eu tenho interesse em acompanhar e em proteger vocês, porque não existe, não tem como eu dizer para vocês que não existe um risco. A pessoa que nunca fez distorção na vida, né, e começar a fazer, pode ter alguma coisa, eu quero ser um parceiro de vocês. Sim. Né? E professor Reinaldo, aproveitando, me perdoa, antes de responder os 3 meses, de repente a resposta já puxa de novo para os 3 meses. Estão perguntando assim, e tem exatamente com o que você falou, por isso que eu pedi a palavra. Aproveitando que você falou de distorções e às vezes, né, gente, pode dar ruim mesmo e vocês podem se machucar. Então a pergunta é essa, né, se percebe, pelo menos historicamente, que aconteceu e acontece o abuso vocal para os vocalistas, e aqui nós estamos, claro, sendo bastante exagerados, mas é isso, tem que ser para a gente poder atacar o fenômeno. Didaticamente, o abuso da voz através do uso de drives assim, à la Vonté. Quais consequências que o senhor já viu na laringe e, então, orientações e tal, né? Aí depois puxa para os 3 meses de novo, tá? Perfeito. A pergunta é excelente. Eu vou deixar em aberto. Nós estamos dentro de um grupo específico, né? Não é todo mundo. Assim, até hoje, sempre o roqueiro, ele, por mais experiência que tenha, até hoje eu nunca deixei de ver um roqueiro sem alguma coisa na corda. Essa coisa é momentânea. Mas, por exemplo, quem de nós não esteve, às vezes, abrindo um show para uma grande banda internacional,
você tá tomado pela emoção. Você tá lá no Rock in Rio, né? Às vezes, você tá com uma plateia super seleta lá na frente, você conheceu os caras do camarim, né? Uhum. E aí você vai entrar para dar 80%? Exato. Eu não Chega dando entraria. 150, né? Eu não entraria. Exato. Então, a chance de um cantor de rock, por melhor técnica que ele tenha, sair com um Sim. inchacinho na corda, Sim. é grande. É isso. Porque é uma emoção. A emoção tá junto. E o artista não consegue tirar a emoção, racionalizar tudo. Tem a emoção sempre interferindo. Sim. Né? Por isso eu digo, sim, canto de distorção, tanto para o indivíduo que tem muita experiência e principalmente para aquele que é novato, Sim. não deve ser levado horas a fio. Perfeito. Né? Tem que ter um limite. Ser bem dosado, né? Tem que se dosar. E quem pode dizer mais isso para vocês é o professor, principalmente o mais experiente de mas todos, entendi, aquele que viveu. Né? Aqueles que podem ajudar a mapear, né? A coloca aqui, tira aqui, coloca aqui, tira Exatamente. aqui. Entendi. Os professores nesse sentido. E há sintomas que indicam isso. Por exemplo, se eu faço distorção e começo a ter vontade de tossir, que não existia antes, pode ser que eu tenha ficado. Lacrimejar. Se eu lacrimejar, dar vontade de vomitar, ou a voz ficar embargada. Isso, perder eficiência em outras técnicas. Pode ser Exato. que você tenha machucado. E onde machuca, geralmente, é borda de corda, tá? Mas, vou te dizer que a maior parte dos sintomas que eu consigo ver na clínica não são pela corda. Às vezes é a aritenoide que fez muita pressão. Parte posterior, perfeito. Exatamente, que é o firmamento glótico, né? São os termos que eles usam, que é diferente do dia a dia. Mas é bom, a gente consegue dialogar, é bom demais. Exato. E também contato de pré-vestibular com pré-vestibular. Perfeitamente. E aí, essa região de cima da glote é inervada pelo nervo laríngeo superior, né? E ele é muito sensível, porque ele tem que detectar um terço de um grão de arroz que toca a supraglote. Né? Então, no começo, pode ser que exista isso, principalmente quando você sentiu o sintoma, mas a voz está linda. Se a voz está linda, misturada, mas está sentindo um pegar, pode ser só supraglote. A supraglote, tá? perfeito. A supraglótica. E lembra que a epiglote toca também o ajuste da aritenoide, né? Tem um fechamento do tubo epilaríngeo, né? Para isso, né? Por meio da participação da língua. A língua empurra a laringe para trás para a gente conseguir prega passiva e juntar um pouco melhor lá embaixo para conseguir um som mínimo, pelo menos. Sim. Né? Então, é importante que tenha... E aí está a importância do otorrino. Porque se você está em acompanhamento, acabou de passar em consulta, você pode, naquele período, ir ver o que aconteceu. Exato. Né? Não vai atrapalhar o otorrino. No meu caso, eu amo ver isso aqui, porque é mais conhecimento e mais experiência para mim. Eu estou nessa vida em busca de experiência. Né? Tudo o resto é consequência. Quanto mais experiente ficar para vocês, é melhor eu vou poder tratar customizadamente cada um que vem até mim. Né? Então, se vocês tiverem acompanhamento, Reinaldo, senti pegar. Você tem vaga para mim hoje? Vem agora. Você pode vir às 4? Vem às 4. Aí vejo se aconteceu alguma coisa. Então, eu estou aqui para ser parceiro de vocês, né? E para mim, eu tenho 4 vagas de encaixe por dia. Eu nunca faço overbooking na minha agenda, porque as urgências são muito importantes. Um dos meus maiores papéis para vocês é a urgência. Perfeito. Então respondi? Muito bom. Respondi? Não, acho que ótimo. E aí, já deixa eu aproveitar, então, fizeram mais essa pergunta, acho que é legal. Aí vai ficando à vontade, vai puxando para lá e para cá. Uma coisa que você comentou na sua apresentação e escalada para o desenvolvimento do tema foi exatamente que você visualiza, né, nos últimos tempos, que o rock, o cantor de rock, ele tem uma plasticidade vocal muito interessante, né, tipo assim, é um fenômeno muito legal, é um fenômeno interessante e vale a pena então ser citado, vamos dizer assim, tá? Aí alguém comentou isso, Isso é relativamente novo, né? Ainda mais um otorrino do seu peso comentando isso pra gente, nós, público. Porque o rock é entendido historicamente, né? O cantar rock era historicamente entendido como prejudicial. Abriu a boca para cantar e era rock, vai se ferrar todo. Então é uma pergunta, afirmação
observação, admiração, na Sim. verdade, pelo que você falou. Essa pergunta que fizeram aqui. Então, Muito legal. excelente. Eu quero até citar, existem parceiras, não vou citar nomes, fonoaudiólogas experientíssimas na área da voz, que até hoje me dizem, desculpe, Reinaldo, mas eu não consigo ver isso como saudável. Sim, eu prefiro que você normal. Que você encaminha para uma fono que tenha mais experiência no assunto. Você acredita? Então, não, é normal. E esse mesmo tema, olha só, eu estava no dia 8 de dezembro de 2017, lá em Copenhague, lá no World Voice Consortium. Eu fui convidado para falar sobre a mistura da voz em cantores. Aí levantou a Sedlin e um cara que estava do lado dela, do Complete Voice Technique. Complete Vocal Technique. CVI. Aí falou assim, ele levantou, é um loiro de olho azul, esqueci o nome dele. Ele falou, obrigado por trazer esse tema. É raríssimo. É a primeira vez, na verdade, que eu ouço um médico otorrino falar sobre o assunto. E eu gostei muito da forma como você explicou, né? Então é isso. E muito isso bom. Tudo, a gente vem para essa área porque a gente quer encontrar mais respostas. Porque Sim. não está escrito, não está em livro, não está em tratado, não está em trabalho científico. Tudo isso está na cabeça aqui, né? Perfeito. E a gente tenta guardar na memória para poder ensinar e trabalhar melhor com as parcerias pedagógicas do canto e fonoaudiológicas. Né? Com certeza. Mas deixa eu aproveitar. Caiu por terra. Essa Sim. história de que o rock é lesivo e que não deve-se proibir a imitação. Perfeito. Como é que eu vou proibir a imitação? Sim. O rock sobrevive dos covers, gente. Sim. Sobrevive. Não tem como você sair autoral e já sair estourando. Exatamente. Você não construiu nada ainda, né, em termos de referências. Exato. Doutor Reinaldo, deixa eu aproveitar então e dizer que é muito importante, senhoras e senhores que nos ouvem, nós termos profissionais, assim como o doutor Reinaldo, otorrinos, fonos, e que sim, originalmente, todos nós sabemos, são profissionais da saúde, e no nosso caso, né, da saúde vocal. São profissionais da saúde. Onde eu estou querendo chegar eis a importância de nós termos parte desses profissionais da saúde que gostam tanto de voz, são apaixonados pela miscelânea estética que a voz profissional tem, dentre elas o rock e os seus desafios, porque se nós não tivéssemos esses parceiros da saúde com este olhar jamais curioso sobre esses fenômenos, nós continuaríamos naquilo que talvez essa pergunta já quis sinalizar. Há um tempo atrás, quando nós não tínhamos tantos profissionais apaixonados da saúde por essa miscelânea de estéticas vocais e possibilidades técnicas, nós ainda estaríamos dizendo hoje, o rock é prejudicial, drive nem pensar. É bem isso, então é muito legal nós podermos ter profissionais como o Dr. Reinaldo Yazaki aqui representando a otorrinolaringologia, né? Temos outros parceiros, cada um com as suas visões, mas são parceiros, isso é legal dizer, tanto na fonoaudiologia. E aí, doutor Reinaldo, eu queria dizer, essa coisa de... eu tenho uma amiga fono que ainda diz que o rock não é assim. Nós temos isso na pedagogia vocal, é normal. Nós temos na pedagogia vocal ainda, A gente fala pro professor B, o professor B... Não sei não, cara, olha... Então é normal, faz parte, né, do desenvolvimento. O doutor Reinaldo bem sabe, na própria ciência médica, né, tinha momentos que algo era absurdo, agora já é tranquilo. Então é normal e assim vai indo, né? Muito Exatamente. legal. Eu quero aproveitar esse comentário para deixar a dica para os discípulos mais novos, né? Vocês criam discípulos e esses discípulos muitas vezes querem crescer também, é natural. Sim. Eu também fui assim um dia. Eu sempre quis encontrar caminhos baseados primariamente no que eu aprendi do meu professor. Então, é importante a gente ter o mesmo raciocínio universitário de academia. Isso. Eu aprendi uma nova técnica. Essa técnica ela precisa ser internalizada. Perfeito. E depois internalizada de forma plena e replicada. Eu vou, com a minha experiência ao longo de centenas ou milhares, no caso de vocês, de alunos de canto, eu vou encontrando outros meandros que não foram explicados pelo professor original. E é importante que você tenha noção disso. E vocês, discípulos, por favor, não fiquem sozinhos. Encontrem parceiros otorrinos nas suas cidades.
encontrem fonoaudiólogos parceiros também. Por quê? Para o rock ser respeitado, com todas essas 40 variações ou mais de distorções, precisa se divulgar que é possível fazê-lo sem se machucar. Só que se você fica sozinho, você não consegue convencer novos fonoaudiólogos, nem otorrinos, que isso é possível. Perfeito, então, por favor, a gente precisa ampliar o conhecimento coletivo. Exatamente. Isso parte de cada um de vocês. Perfeitamente. Essa sua orientação fechou a nossa live com chave absolutamente de ouro. Dr. Reinaldo Yazaki, últimas palavras de despedida. Gente, para tudo. Lembrando que a fala do Dr. Reinaldo, né, a palestra com as riquezas de detalhes, slides, enfim, todo o debate bonito que foi feito lá no ano passado, tá na nossa plataforma lá, conforme a gente vem divulgando aqui, tá? Então, aqui, claro, foi só uma provocação, umas orientações, umas dicas. Então, doutor Reinaldo, primeiro quero lhe agradecer e vou pedir agora, então, se tiver mais algumas palavras finais aí de orientação para as pessoas, fique à vontade. Sim. Tenho grandes orientações, né? Como eu disse para vocês, ao meu ver, se eu me cunhar como laringologista, eu corro o risco de não ver as outras áreas, tá? E, claro, o mais importante é a prega vocal, porque a prega vocal é o que dá a maior parte do timbre, gente, tá? O timbre não é só o formato da faringe, nariz, a maior parte do timbre vem da corda, tipo 95%. O resto são coisas que vão ser somadas com o nariz mais aberto, mais fechado, língua maior, menor, faringe mais estreita, mais larga, mais alta, né? Enfim. Então, é importante que se valorize o tratamento das rinites alérgicas e não alérgicas. É importante que se valorize a prevenção do refluxo para não ficar vendido aos remédios do refluxo. É importante que vocês valorizem também a saúde nasal. O cantor de rock ele não pode ter nariz tampado. Nariz tampado atrapalha. Dá para esconder? Com técnica, dá. Mas isso esconder é um esforço a mais. Sim, então, uma conta a mais para fazer, né? Uma conta a mais para fazer. E é importante que vocês tenham. Eu acho que o cantor de rock, principalmente o bem ativo, eu tenho aqui, se não me engano, o Alex ele faz mais de 40 shows no mês, né? Sim. O Rose Rock, a mesma coisa. Sim. 35 shows no mês. Então, esses caras que trabalham bastante, acima de 15 shows, precisa de um check-up vocal anual. Sem dúvida. Tá? Às vezes eu pego cantores, às vezes experientes que há 4 anos não vão em otorrino. Teve um que há 8 anos não ia. E é importante que vocês vão ver, porque, olha só, tudo na voz, quando acontece uma lesão na corda, se aconteceu nos últimos 4 meses, na nossa experiência, tá? É possível, é passível de ser curado com tratamento de remédio, repouso e fonoterapia. O contrário é verdadeiro. Se eu chego com 6, 7, 8 meses, 1 ano de história, às vezes tem uma lesão. E aí não dá. Eu tive a história de um cantor, não vou falar de qual estilo que ele é, que ele tinha uma banda e ele tinha uma lesão na corda, precisava operar, mas tinha medo e não tinha medo. Né? Infelizmente, lá no consultório não tem como. Eu tenho que contratar a nossa anestesista, que está com a gente há 10 anos, e nosso auxiliar. Né? E o hospital também tem que pagar, né? Que é o aluguel do centro cirúrgico. E é o que aconteceu. Eu fiquei sabendo que ele saiu da banda, que ele mesmo fundou, entregou para outra pessoa o vocal. Entende? E por medo. Porque, outra coisa, vocês não podem ter medo de cirurgias de voz quando elas são necessárias. Porque a cirurgia de voz, ela às vezes é a abreviação do tempo de tratamento. Em boas mãos, quando indicada e quando se faz o tratamento completo. Então, a palavra final que eu quero dizer para vocês é que vocês valorizem o trato vocal inteiro, que estejam em contato com o otorrino que gosta da parte da voz, em especial, se possível, da voz cantada. O consultório está aberto para receber vocês de fora do país, do estado, da cidade e do estado também. Antes da pandemia, uma vez por dia, vinha uma pessoa, pelo menos, de fora de São Paulo. E 2 vezes na semana, alguém de fora do estado de São Paulo. E a maior parte aproveitam uma ponte aérea obrigatória, vinha comprar um instrumento na Teodoro Sampaio. Aí aproveita, já passa no consultório, já faz alguma avaliação, já volta para a cidade. E com isso a gente consegue fazer parcerias com os otorrinos das cidades mais longínquas.
sabendo que esse Perfeito. conhecimento de voz cantada não é algo que todo otorrino tem, até porque esta Sim, não é uma obrigação do otorrino, né? É algo que muito acontece bom. por afinidade. Tá bom? Perfeito. Então é isso. Agradeço Muito bom. demais mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz. Vocês podem contar comigo Maravilha. sempre, tá bom? Com certeza. E let's rock! Let's rock! Doutor Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado. Senhoras e senhores, muito obrigado por estarem aqui nos assistindo. Lembrando que vai ficar gravado, depois vai para o IGVT, depois nós vamos colocar no YouTube, nós vamos agitar por aí, tá bom? E mais uma vez, lembrando, a palestra inteira com a riqueza de detalhes está lá na plataforma da Hotmart que a gente vai divulgar por aqui. Doutor Reinaldo, um ótimo domingo para você e para sua família, tá bom? Beijo. Até mais, gente. Uhul! Beijo.